Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Mais uma vez aqui, espero poder encontrá-los bem, todos com saúde, se cuidando, né? Evitando ao máximo sair de casa, se tiver que sair, aquele velho esquema que a gente vem informando, usa máscara, álcool em gel, evita estar em algum tipo de aglomeração. E se chegar o momento de sua vacina, tome a vacina, porque é o que garante que a gente vai superar essa pandemia. Meu nome é Rafael Rolim, eu sou professor, brincante, arte educador, professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota, faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Arte, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. E cá estamos, mais uma aula, mais um encontro, para que a gente possa, mais uma vez, aprender um pouco mais, trocar um pouco mais sobre as nossas culturas populares, sobre o nosso folclore, sobre a cultura popular brasileira, cearense, nordestina, mas também dos outros estados, né? Como venho trazendo sempre essa lembrança, né? De como nós estamos caminhando nesse processo da oficina Grupo Folclórico. Então nós viemos trabalhando com as manifestações artísticas da tradição, manifestações essas que eu tenho trabalhado muito na perspectiva das brincadeiras de rua, né, das manifestações da tradição oral, basicamente, né, de rua, manifestações essas que a gente encontra em diversos estados brasileiros, e aí brincamos, estudamos um pouco o reizado, as bandas cabaçais, o coco, a ciranda, o maracatu cearense, o cavalo marinho pernambucano, fizemos um passeio. Vamos ainda dar continuidade, mas nesse momento eu pensei de trazer outras formas, né, que a nossa cultura popular também se expressa para além dessas manifestações, dessas brincadeiras populares de rua, que eu acabei de citar. Na realidade não para além, mas que são influências que estão muito próximas. Por que eu digo isso? Porque hoje, nos próximos encontros, eu tinha até prometido, né, que a gente ia falar sobre o maracatu, iremos falar ainda sobre o maracatu pernambucano, a gente já falou um pouco sobre o maracatu cearense, e nós vamos adentrar nessas próximas aulas nas manifestações, mas por um outro viés. Nesse encontro de hoje, nós vamos trabalhar um pouco, na nossa conversa aqui, as influências que essas manifestações receberam e também influenciaram, de como elas também influenciaram essas outras brincadeiras, essas outras manifestações. E eu vou falar especificamente aqui um pouco do circo, das manifestações da tradição circense, e também um pouco dos bonecos, que estão muito ligados. Eu trago isso porque ao final do nosso encontro de hoje, vocês vão poder assistir um vídeo chamado de um grupo aqui do Eusébio, do qual eu faço parte, que é o vídeo chamado O Fantástico Circo Miolo de Pote. É um nome sugestivo, engraçado, Fantástico Circo Miolo de Pote. Ele vai trabalhar esse grupo, que é um grupo que ele já não por isso que eu falei dessas influências, ele já não é um grupo que nasce de um mestre específico da cultura popular, de um mestre de uma linhagem específica. Trata-se de um coletivo, né, que é um coletivo chamado Breu, Brincantes do Eusébio, e aí nossos próximos encontros nós vamos falar um pouquinho desse Brincantes do Eusébio, porque nós temos alguns trabalhos aqui na cidade do Eusébio, que é onde eu moro, onde a gente está gravando esse vídeo agora, que bebe das fontes, se inspira nas fontes da cultura popular. E o Fantástico Circo Miolo de Pote é mais uma desses produtos, desses trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui
inspirados, né, na cultura popular, tanto do circo, como dos bonecos, como também das marionetes. E vocês vão poder assistir no vídeo, e aí tem algumas diferenças. Eu vou falar primeiro um pouco dessa história do circo, e depois eu vou entrar para os bonecos, que aqui a gente chama também de mamulengo, que eu tenho um aqui que já eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona mais ou menos. E também a gente vai trabalhar um pouco as marionetes de fio, que já é uma tradição que não é tão comum aqui no Ceará, por exemplo. A gente está aprendendo a manipular, a construir, a fazer essas marionetes, porque aqui no Ceará a gente vai ter muito a influência do boneco do mamulengo, que já eu trago eles, o mamulengo para vocês verem. Então, voltando aqui ao circo, porque tanto o circo como o teatro de bonecos, eles são muito próximos, né? São brincadeiras também que estão relacionadas com esse universo da rua, né? Esse universo do público, mas que tem as suas diferenças. Então, o circo, como todos nós já sabemos, né? De alguma forma, o circo é uma arte, poderíamos dizer, quase milenar, né? Se não é secular, se não é milenar, circular certamente, né? Nós temos aí uma história muito longa dos circos. E aí vou chamar a atenção não mais para esse circo, por exemplo, que a gente tem hoje famoso, né? Esses grandes circos, né? Como o Circo de Soleil, né? Que é um grande espetáculo, né? Com atores super profissionais, renomados, né? Que passam a vida inteira trabalhando, se exercitando, né? Aí são atletas praticamente do circo. Não é esse circo que me interessa nesse momento e que eu acho que é o que me encanta. O que me encanta, na realidade, são os pequenos circos. Esses pequenos circos que a gente encontra ainda no interior, né? Aqui no Eusébio, vez por outra, aparece alguns desses circos, né? São circos que às vezes eles estão, por vezes, nas periferias das grandes cidades, com espetáculos menores, sempre com preços muito populares, muitas vezes por conta de uma falta de sensibilidade, né? Dos governantes e da própria gestão da área cultural. Esses circos são circos que estão muitas vezes precarizados, são circos que recebem pouca verba quando recebem, são circos também que têm uma característica de serem circos familiares, né, como na tradição que veio dos grandes circos italianos, né, são famílias, né, é uma família muitas vezes que aí foi passando, né, de pai para filho, como a gente também já conversou sobre isso na cultura popular, das brincadeiras do reisado, né, que passa de pai para filho, nas brincadeiras da ciranda, né, que tem essa linhagem. O circo também tem essa mesma dinâmica, para vocês perceberem que na cultura popular, né, na nossa cultura como um todo, mas também na cultura popular, a gente encontra muitas semelhanças, às vezes não no produto artístico, né, naquele produto final, no espetáculo, mas na sua estrutura, na sua organização, como no caso, por exemplo, nós estamos falando agora do circo, que é um espaço, né, uma atividade artística que tem também essa característica, né, que é de passar muitas vezes de pai para filho, de geração a geração, às vezes, muitas vezes dentro de uma mesma família. Outra característica desses circos que me interessa nessa nossa conversa aqui é pensar nesses circos também como circos que são itinerantes, né? Como aí todos os circos são, né? Eles andam muito, eles peregrinam, né? Um período eles estão em um determinado local, outro depois eles mudam, migram para outra cidade, às vezes para outro bairro, né? Quando a cidade é maior, dá para poder fazer essa migração na mesma cidade, como é o caso de Fortaleza, que é a nossa capital no Ceará. Então muitas vezes os circos eles saem peregrinando nos espaços da cidade, nos bairros, para poder
né, fazer os seus espetáculos e também conseguir o seu sustento, né, garantir a sua arte e de alguma forma ser remunerado por isso, né? Então você percebe que tem algumas características, né? Outra característica muito forte que tem no circo e que eu gosto muito de relacionar com a cultura popular são os palhaços, né? Os palhaços de circo, né? Desses circos menores principalmente, são palhaços que têm uma relação muito direta com essas brincadeiras, né? Muitos desses palhaços já foram brincantes, né, em outras, ou são brincantes de outras manifestações, como por exemplo na brincadeira do reisado, do cavalo marinho, que vocês viram que tem os Mateus, né? O Mateus, a Catirina, que é a mulher do Mateus, né? Que são palhaços que eu também já trouxe um pouco a referência quando falei nas outras manifestações, no reisado, do cavalo marinho. Esses palhaços do circo também têm essa mesma característica, né? Geralmente eles são em dupla, né, como na brincadeira do reisado. Eles também têm um palhaço que é o mais sabido e outro palhaço que é o mais bobo, né, que é o que faz o papel que eles chamam, né, que é o escada, né, ele faz como se fosse uma espécie de escada para o outro aparecer. Então a piada está sempre um pouco atrelada a esse jogo, né, a essa dinâmica, e que eu também já trouxe essa referência, né, que está lá nos Trapalhões, né, do Didi e do Dedé. Até o nome, a brincadeira que o Renato Aragão, né, junto com o Dedé Santana fizeram, tem tudo a ver com esse jogo, dessa brincadeira, que de alguma forma é uma encenação, né? Há ali todo um conjunto que a gente podia trazer para o teatro como uma linguagem, né, de cena, tem toda uma marcação, tem todo um tempo, além de um tempo de duração, tem todo um time, né, um tempo da piada, quando a gente chama time, que é uma palavra em inglês, né, é o tempo da piada, e esse tempo da piada tem tudo a ver com essa relação entre esses dois palhaços que, na hora certa, né, eles têm um entrosamento, às vezes, e aí nesse circo, com certeza, é um entrosamento de uma vida inteira, né, de uma vida inteira trabalhando junto, né, fazendo aquelas mesmas piadas e talvez criando outras, mas isso cria uma relação direta entre esses atores, né, entre esses palhaços, que faz com que muitas vezes eles conquistam a gente, porque a gente entra e vê ali o personagem, né, o palhaço brincando, né? Então o circo tem algumas referências, tem algumas diretamente ligadas, né? Aí diretamente ligadas a essa tradição, que aí também é importante fazer essa semelhança com as brincadeiras e manifestações da cultura popular, que são essas tradições que são herdadas, que são também reconstruídas, né, que são refeitas com o tempo, e aí em cada tempo a gente vai tendo formas diferentes, né? Cada circo também tem a sua especificidade, né? Tem as suas características, né? Tanto físicas, né? Do espaço, tem circos que tem uma lona maior, né? Um espaço de arquibancada, tem outros circos que já trabalham mais com cadeiras, e aí eu estou falando mais uma vez desses circos menores. E esses circos, de alguma forma, como eu disse, eles peregrinam, né? Eles andam pelo esse Brasil afora e também pelas nossas cidades, bairros e periferias, e isso faz também com que eles influenciem brincadeiras, influenciem manifestações artísticas e culturais dos lugares onde eles passam. Ou seja, eles influenciam aquela localidade. Então, se naquela localidade tem uma quadrilha, né, muitas pessoas integrantes daquela quadrilha de São João vão assistir o espetáculo, e ali eles bebem também numa outra fonte cultural, artística, né? E o contrário, como diz a música do Gilberto Gil, também bem que pode acontecer, que é essas manifestações dessas localidades, desses interiores, dessas zonas rurais, desses espaços, essas localidades, elas também
passam a influenciar diretamente as brincadeiras. E isso eu já vi, inclusive, de algum mestre, né? O meu mestre, que eu espero poder trazê-lo em breve aqui para os nossos encontros, de forma virtual, né? De forma gravada. Eu já estou fechando com o mestre Antônio, e uma vez na minha pesquisa que eu fiz de mestrado, numa conversa, assim, após o trabalho, ele me relatou que muitos circos passam pelo Juazeiro, porque também o Juazeiro tem essa tradição de receber esses grupos, né, como tem muitos grupos de cultura popular. Esses circos procuram também essas cidades onde eles possam ser melhores acolhidos, né, onde eles possam ser recebidos, onde eles sabem também que terão um público cativo de alguma forma, que gosta desse tipo de arte. Porque se você for para os bairros mais elitizados, por exemplo aqui na cidade de Fortaleza, você não tem nem espaços que possam ser disponibilizados, públicos, que são espaços, geralmente espaços cedidos, né? Os circos negociam isso. Então, além de não ter esses espaços, há um público que às vezes é um tanto quanto mais elitista, né? Das cidades maiores e tal. E esse é um público que muitas vezes não valoriza, né? Não vai a esses circos menores, vai aos grandes espetáculos de circo, como o Circo de Soleil, que eu falei, por exemplo. E aí termina que esses circos menores, eles circulam em bairros mais populares também, isso é uma característica. E isso faz com que, nesses bairros populares, nessas cidades mais interioranas, há essa interferência. E o mestre Antônio, certa vez, me falou exatamente isso, dizendo que na brincadeira do reizado, ele é o mestre e o irmão dele, que é o Mateus, eles interagem um pouco nessa brincadeira desse palhaço medieval com esse mestre, e ele me disse por várias vezes, não foi só uma vez, da importância e da influência que esses espetáculos circenses, esses circos que chegam lá no Juazeiro, por exemplo, do norte, aqui no interior do Cariri cearense, esses circos influenciam diretamente o fazer dessa brincadeira do reizado. Ou seja, as brincadeiras do palhaço, eles trazem, readaptam para dentro da brincadeira do reizado. Ou seja, você vê que eles têm uma total semelhança, similaridade. E aí, para dar esse salto do circo, inicialmente, como eu trouxe aí, essas brincadeiras circenses, em paralelo a essa cultura que eu estou trazendo, essas influências e referências, o circo também é um primo irmão, essas brincadeiras de circo também acolhem muitas vezes, e aí os circos mais antigos tinham muito dos bonecos, né? Até os bonecos, a brincadeira do bonequeiro, na realidade ele faz também como uma espécie de panada, né? Ele monta toda a sua, a que a gente chama de empanada, que é aquele pano, como se fosse um grande palco, uma grande lona, né? Um grande espaço, e ali eles brincam. E aí fazendo essa relação do circo com o boneco, que é o vídeo que vocês vão assistir agora daqui a pouco, que é um pouco isso. É o fantástico circo do Miolo de Pote, é quando a gente, aqui no Eusébio, esse grupo de brincantes, inspirado no circo, inspirado nas manifestações do circense e também inspirado nos bonecos, no mamulengo, né? No teatro de bonecos, né? A gente, né, tem aqui, ó, aqui é o primo do Chico Tripa, é o Mané Valente. Tudo bem, gente? Olá, oi, tudo bom? Olá, tudo bem? Como é que tá aí o povo aí do Chico Mota? Como é que tá aí o Chico Mota? Como é que tá aí, gente? Um abraço aí para todo mundo, para Maria Rita, para a Josi, para todos os alunos, as alunas, tá? E eu tô aqui brincando com meu amigo Rafael, não é isso? Tudo bem? Tudo, rapaz, tudo certo. Essa é a brincadeira, e essa brincadeira a gente tentou traduzir e se inspirar no circo popular cearense,
E a partir daí, da experiência com os bonecos, com o Circo Popular Cearense, nós fizemos uma adaptação com a marionete de fio, os bonecos e a ideia de um espetáculo de circo que estamos em construção. Nós estamos iniciando um processo de construção de uma dramaturgia que exatamente se inspira nesse universo do circo, se inspira no universo do boneco, do mamulengo, e tem como um fio condutor direto a marionete de fio, que eu espero no próximo encontro trazer para vocês, porque estão todos lá no nosso espaço de ensaio, que é na nossa sede, lá na Associação Circolar Senhor Juarez, que é onde a gente deixa guardado e é onde a gente ensaia. A gente teve ensaio ontem e aí no próximo encontro eu espero poder mostrar para vocês, ao vivo aqui, pelo menos pela câmera do celular, a própria marionete. Aí nós temos lá um conjunto de marionetes, que é o Senhor Juarez, a Maria Chiquinha, o palhaço Chico Tripa, o Boa Zoada, ou seja, a gente tem um conjunto de personagens inspirados, portanto, nessa cultura popular, mas que não somos filhos diretos, né, dos mestres da cultura, mas aprendemos com ele. Aqui no Ceará, a gente tem chamado tanto esses grupos, no caso, o próprio grupo que eu estou falando, o nosso grupo, que é o Brincantes do Eusébio, como grupos não seria um grupo da tradição, né? Antigamente se chamava parafolclórico, mas é um nome que talvez já esteja um tanto desgastado. E aí esse parafolclórico a gente termina traduzindo como um grupo não de tradição, mas grupos de tradução. É como a gente traduz essa cultura popular que a gente, né, de alguma forma aprende com esses mestres e traduz na cena contemporânea, já no dia de hoje, com uma linguagem mais contemporânea nesse sentido. E alguns espaços, alguns governos, algumas secretarias, na realidade, chamam, aqui no Ceará, por exemplo, de grupos de projeção. Porque não são grupos da tradição, eles projetam uma tradição, né? Eles vêm inspirados, mas transformam isso numa arte já mais contemporânea, que bebe na tradição, que bebe dessa cultura e que transforma ela. E aí, portanto, nós nos enquadramos, poderiam ser enquadrados nesse sentido, chamados, né, denominados nesse sentido, ou grupos de tradução ou grupos de projeção. E aí, eu vou já me encaminhando para o final do nosso encontro de hoje, lembrando dessa importância que tem da gente fazer sempre esse caminho de compreender a cultura popular como esse todo, e percebendo que nesse todo tem as suas especificidades, ou seja, cada parte que compõe esse todo, e essas partes, como eu já venho demonstrando, né, e trazendo nas experiências que a gente tem assistido e discutido aqui, eles têm uma relação muitas vezes direta, né? Uma coisa puxa a outra, uma brincadeira inspira a outra, uma manifestação inspira outra manifestação, um grupo de cultura popular que se apresenta inspira outro grupo, né? Personagens são criados e recriados e inventados a partir disso. Ou seja, para que a gente possa compreender que a arte ela é infinita, né? A criação artística ela não tem fim, né? Enquanto o homem, né? No caso os homens, né? As mulheres, todos nós, os artistas e pesquisadores que vão por esse caminho, enquanto a gente estiver trabalhando, a arte vai estar existindo, resistindo e se reinventando, né? Se reinventando para que a gente possa cada vez ser mais, né, no sentido freiriano, no sentido de Paulo Freire, de ser uma pessoa melhor, de compreender o mundo melhor, de perceber que o outro faz parte de mim e que a arte seria um canal, né, de condução para que a gente possa se integrar, interagir, criar e fortalecer-nos, né, nos fortalecer
enquanto seres humanos, nas nossas comunidades, nos nossos espaços, nos nossos grupos coletivos, né? E que a gente possa sempre estar junto, pensando a importância da arte, da cultura nas nossas vidas, na nossa educação, na educação dos nossos filhos, né? Na educação da nossa sociedade. Beleza? Então é isso, gente. Fique aí com o vídeo, é um vídeo institucional do nosso coletivo, do Breu, do Brincantes do Eusébio, e esse vídeo vai trazer um pouco dessas influências aí do boneco, do mamulengo e também da marionete de fio a partir do universo do circo. Então, vamos se despedir aqui, amigo. Olá, gente. Então, vai lá no... Hoje quem vai falar é você, né? Vai lá no canal, então, do YouTube, né? No Instituto Chico Mota, dá aquele legal. E, ó, palmas para vocês e até a próxima. Valeu, gente. Tudo de bom. Boa sorte. Até o próximo. É no vazio que há no pote que abriga a possibilidade do novo, um acontecimento poético. O fantástico circo Miolo de Pote é o resultado de um longo processo de pesquisa, estudos, trabalhos e brincadeiras. Um processo dolorido e amoroso, que transita da conta ao canto, da técnica à arte, dos momentos de coletividade e dos momentos de isolação. Conceber, ilustrar, desenhos técnicos, figurinos, esculturas, ajustes, pinturas, ensaios, risos, choros, machucados e calos nas mãos. São os cantinhos por que passamos nesta linda caminhada. Neste processo, teve a participação de muitos materiais diferentes, mas nenhum material deste foi gasto. Não gastamos tinta ao pintar as marionetes. Ao contrário, na pintura de olhos, bocas, rostos, é que a tinta realmente apareceu enquanto que ela é. Foi nas curvas das esculturas de um rosto ou perna que a madeira de cedro mostrou sua essência. É com muita alegria que apresentamos para vocês o fantástico Circo Miolo de Pote! A coleção de 5 marionetes de fio com o tema do Circo Popular do Ceará foi um processo assim, cheio de alegria que surgiam do esforço. Este trabalho foi realizado por muitas mãos e etapas. Usamos da escultura manual ao corte computadorizado de um robô. Buscamos compor tecnologia, inovação, técnica e arte, memória e atualidade.
A arte é acontecimento do novo. É dizer o que já foi dito muitas vezes como se essa coisa nunca tivesse sido dita. É acontecimento do inaugural que há em cada trilha caminhada. É possibilidade, é diálogo, é o brotar do mato que surge logo após a primeira chuva. São os riscos e cortes, risos e choros.